Convidar a igreja a abrir agora a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 24. Eu tinha explicado aos irmãos a sessão que começa no capítulo 23, ela vai até o 25, né? Mas de maneira didática a Bíblia foi dividida em capítulos. Não foi escrita assim, mas foi dividida assim. E nós estamos respeitando aqui capítulo por capítulo. Seria possível, né, você pregar do 23 ao 25, mas eu decidi, né, ir passo a passo. Nós vimos duas bênçãos de Balaão. Lembrem-se, Balaão, ele intentou mal contra Israel, tentando amaldiçoá-lo juntamente com Balaque, foi pago para isso, mas Deus não permitiu. E agora nós vamos ver a terceira tentativa de Balaque amaldiçoar a Israel por meio de Balaão, e o que Deus vai fazer em favor do seu povo. Ouçam a voz do Senhor, irmãos. Verso 1. Vendo Balaão, que bem parecia aos olhos do Senhor, que abençoasse a Israel, não foi esta vez, como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se perante, porém, de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, que boas as tuas moradas, ó Israel, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão dos seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa. Quem o despertará? Benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão, e bateu ele as suas palmas. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora, pois, vai embora para tua casa. Eu dissera que te acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. Então Balaão disse a Balaque: não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderia traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso eu falarei. Agora eis que vou ao meu povo. Vem, avisar-te-ei do que fará este povo ao teu nos últimos dias. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se perante, porém, de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Edom será uma possessão, Seir, seus inimigos, também será uma possessão, mas Israel fará proezas. De Jacó sairá o dominador e exterminará os que restam das cidades. Viu Balaão a Amaleque, proferiu a sua palavra e disse: Amaleque é o primeiro das nações, porém o seu fim será a destruição. Viu os queneus, proferiu a sua palavra e disse: segura está a tua habitação e puseste o teu ninho na penha. Todavia o queneu será consumido. Até quando? Assur te levará cativo,
Proferiu ainda a sua palavra e disse: quem virá e viverá quando Deus fizer isto? Homens virão das costas de Quitim em suas naus, afligirão a Açu e Éber, e também eles mesmos perecerão. Então Balaão se levantou e se foi, e voltou para a sua terra, e também Balaque se foi pelo seu caminho. Amém. Nós vamos orar ao Senhor, irmãos. Deus eterno, nós damos graças a Ti por estarmos na Tua presença nessa manhã. Rogamos a Ti que tudo que nos é necessário, Senhor Deus, para que possamos ouvir a Tua voz, o Senhor faça por nós. Nos dê, Senhor Deus, somente cativa a Tua palavra, o coração disposto a Te servir, e nos ajuda, Senhor Deus, a nos mantermos concentrados naquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração essa manhã. Abençoa, Senhor Deus, para que a pregação seja firme, poderosa, fiel, e que encontre guarida nos nossos corações. Isso é bom, Senhor Deus, para a Tua igreja. Isso traz glória para o Teu nome, Senhor. Isso também pode salvar aqueles que não conhecem Cristo. Revela Teu Filho nessa manhã, no nome dEle. Amém. A cegueira espiritual é um tema muito tratado na Escritura, e é um tema que se repete muitas vezes se você for observar, né, a sequência da Bíblia. Hoje, por sinal, Deus nos deu a oportunidade, né? O Espírito Santo, né, vez por outra faz isso. O texto devocional que a gente lê em sequência, Atos 9, falou justamente sobre isso. A cegueira que foi colocada nos olhos de Paulo, né, ainda com o antigo nome Saulo. Ele quando teve um encontro com o Senhor, né, e que o Senhor perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele teve aquela visão do Senhor, e o Senhor o cegou. Eu me lembro quando pregava em Atos 9, né, que ali rapidamente você tem que passar, né, para identificar o significado da cegueira. E aquilo era para mostrar que Saulo era cego. Ele não ficou cego, mas foi evidenciada externamente a condição do próprio coração dele. Ele tinha olhos, mas não via, ele tinha ouvidos, mas não ouvia, e era uma cegueira espiritual de uma forma que alguém que tem zelo, né, que conhece a palavra, mas ao mesmo tempo não consegue enxergar as coisas de Deus. É a cegueira pelo o zelo, né, o zelo que não tem sabedoria. É o farisaísmo. Não é o zelo de quem é ignorante, é o zelo de quem conhece, mas não vê. De quem está com o olho aberto, mas não consegue enxergar. Essa era a cegueira do apóstolo Paulo. Mas esse é o tema de toda a Escritura, né? Sempre que vai falar a respeito de evidência de condição espiritual de alguém, a Bíblia muitas vezes fala no estado do cego. Se você for comigo, por exemplo, para Marcos capítulo 10, por favor. Isso é mais comum nos evangelhos, né? Porque Cristo ele fala muitas vezes do pecado como sendo uma doença, e uma das doenças que mostra muito isso é a própria cegueira. Marcos capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-os. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Preste atenção como é que é descrito esse cego. Um cego mendigo.
Ele não via e era pobre. Veja, a ligação aqui entre a condição externa e aquilo que tem a ver com o espírito. Porque quando ele é curado, ele pergunta ao Senhor, Cristo pergunta a ele, o que é que você quer que eu faça? Ele diz, que eu torne a ver. E aí a maneira de Cristo curar não é simplesmente veja, mas vai, a tua fé te salvou. O que é que tem a ver salvação com cegueira? É porque a cegueira, né, daquele homem, ela estava sendo liberta para que fosse aproximado dele, né, o conceito espiritual de ver, de enxergar, que ele possa ver não apenas com os seus olhos, né, materiais, mas com os olhos do Espírito. A tua fé te salvou, ou seja, foi curada a tua cegueira, né, e a tua mendicância espiritual acabou a partir de agora. É tanto que ele torna a ver, observe no final do verso 52, e passa a seguir Jesus, ou seja, ele vira discípulo. A cegueira não é simplesmente um cego, né? É por isso que o pessoal faz interpretação errada a respeito de doença na Bíblia, né? Que Cristo vai salvar você de toda doença, você não pode ser doente, porque esse tipo de doutrina, né? Porque você é crente e Cristo salva de toda doença. Aqui tem um poder específico. A doença revela, né, o estado de espírito daquele homem, e a salvação, a cura da doença é a salvação. Não é simplesmente a cura pela cura. Se você vai para as cartas, esse conceito ele vai perdendo força, porque é uma nova revelação. Lembre-se o conceito: quanto mais revelação, né, mais sinais e maravilhas. Então, a revelação ela é atestada pelos sinais, e por isso que isso está acontecendo aqui. Se eu for falar todos os textos aqui no Evangelho que falam sobre isso, a gente vai gastar muito tempo. Então, eu queria ir para uma carta para você ver que esse conceito passa a ser parte da doutrina bíblica. Efésios, capítulo 1. Efésios 1, verso 7. Efésios 1, 17, perdão. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Veja, ele não está falando mais agora a respeito de cegueira espiritual, no sentido em que alguém é cego porque ainda não foi convertido. Mas ele está falando para os efésios, ou seja, para a igreja. Então, existe o conceito de cegueira para aquele que é o indivíduo que é descrente, e esse é cego, não vê absolutamente nada. E existe o conceito da cegueira para aquele que já viu Cristo, mas ainda não contempla toda a natureza da beleza da revelação do próprio Cristo. Por isso que ele diz que Deus lhe dê espírito de sabedoria e conhecimento, na revelação da sabedoria. Você percebe que existem crentes que são crentes verdadeiros, mas não têm sabedoria de vida, não têm discernimento na sua vida. E Paulo está dizendo: eu oro para que Cristo lhe conceda esse espírito de conhecimento, né, que é dado quando os seus olhos forem abertos. Quanto mais você conhece Cristo na santificação, mais você vê-lo com clareza. Veja, a doutrina ela não evoluiu, mas ela progrediu, né? A gente pode dizer assim, porque há um progresso na revelação. Lá é a conversão. Aqui, quem foi convertido precisa continuar, né, desimpedindo os seus olhos. Agora, no último livro da Bíblia, né, para que isso fique claro, que é um conceito de toda a Escritura, a gente começou lá em Números, mas isso vai até Apocalipse, capítulo 3, verso 18. Quando é falado a respeito da igreja de Laodiceia, verso 14 diz: o anjo da igreja em Laodiceia escreve estas coisas, diz o Amém, um testemunho fiel e verdadeiro, o princípio da criação de Deus, obviamente falando de Cristo. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu.
pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te aqueceres, vestidura branca para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Ele não está falando mais uma vez aqui sobre ímpios. Ele está dizendo que a igreja precisa comprar colírio para que veja. Uma igreja, né, que tinha se afastado de Cristo, e essa igreja era considerada pobre, cega e nua. Então o Senhor diz: agora eu vou lhe dar colírio para que você possa ver. E o último texto, né, fala de Paulo, voltando lá para Atos capítulo 26. Atos 26. Verso 18. Diz assim: para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Para abrires os olhos e converteres das trevas para a luz. Veja, aqui é um conceito ainda a respeito de conversão. Então, para ficar claro, a doutrina a respeito da cegueira você pode ser cego completamente porque você não crê em Cristo, não foi apresentado a Cristo, ou você pode ser cego crendo em Cristo, mas você não tem a sua visão completamente ainda estabelecida. Você ainda está progredindo, né? Está sendo retirada as escamas dos seus olhos. Voltando lá para Números capítulo 24, que é o nosso texto de origem hoje, Balaão, né, que ele sempre ia à presença de Deus para trazer, né, os oráculos, né, as profecias, ele ia por meio de agouro. Ele sempre ia por meio de agouro, de falsos, de supersticiosos sacrifícios. Ele dessa vez ele não vai assim até o nosso Deus. Ele veja, vendo Balaão que bem parecia aos olhos do Senhor que abençoasse a Israel, não foi esta vez como antes, ao encontro de agouros, mas voltou o rosto para o deserto. Dessa vez, Balaão não vai à presença de Deus no monte com agouro, com sacrifício falso, mas ele vai com o rosto no pó. Ele olha para o deserto e ele vai, né, com certa humildade aparecer diante do Senhor. Por quê? Porque ele percebeu que Deus não se agrada desse tipo de sacrifício. Isso é para que fique claro, irmãos, que ninguém se aproxima de Deus por meio de agouro, de superstição, de sacrifício que ele não mandou. Ou seja, não é pelo meio que eu invento que eu vou até o Senhor. Eu não tenho acesso ao trono da graça por meio de uma religião inventada, porque Deus não vai me receber dessa forma. Todas as vezes que ele chegou a Deus dessa forma, ele foi repreendido. Então agora ele vai se chegar, ele aprendeu esse ponto. Eu me chego a Deus não por meio de agouros, mas ele volta ao encontro do Senhor com o rosto para o deserto. E aí vem uma sequência de versos que vão falar sobre visão. Observe, verso 2. Levantando Balaão os olhos e vendo Israel acampado, segundo as suas tribos, veio sobre ele o Espírito de Deus. Agora verso 3. Proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra que ouve de quem ouve os ditos de Deus, o que tem a visão do Todo-Poderoso, e prostra-se, porém, de olhos abertos. Esse conceito volta no verso 15. Então proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso. Veja a insistência dele em falar a respeito de que ele agora tem os olhos abertos. É um conceito bíblico chamado profeta de olhos abertos. Ele não vive na cegueira, ele vê. Foram desimpedidos os seus olhos e agora ele vê o que ele não via antes.
Se você observar o que ele vê, você vê como mudou algum conceito a respeito do mundo ao redor dele. Ele antes via Israel de uma forma, agora ele vê outra. Ele antes observava o deserto que Israel habitava de uma forma, agora ele vê de outra forma. E ele vai descrever a visão que ele tem por ser profeta de olhos abertos. Veja, né, a partir do verso 5. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó. Que boas são as tuas moradas, ó Israel. Como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvores de sândalo que o Senhor plantou, como cedros junto às águas. Águas manarão de seus baldes, e as suas sementeiras terão águas abundantes. O seu rei se levantará mais do que Agag, e o seu reino será exaltado. Deus tirou do Egito a Israel, cujas forças são como as do boi selvagem, consumirá as nações e seus inimigos e quebrará seus ossos. Observe quem é Israel na visão de Balaão agora. Primeiro, as habitações dele são admiráveis. Segundo, verso 6, ele habita num lugar de muita prosperidade, vales, rios, jardins. E por fim, a partir do verso 8, ele vai falar, né, que esse povo é um povo poderoso na batalha. Eu lhe pergunto, essa visão, ela está em conformidade com a realidade de Israel? Não. A realidade de Israel é completamente diferente disso. As moradas de Israel eram tendas, né? Vocês imaginam, tendas há 40 anos no deserto, já deviam estar desgastadas, inclusive. Então não era uma habitação gloriosa, era uma habitação frágil, uma habitação, né, temporária. Como é que eles são prósperos dessa forma? Como é que ele vê jardins, vales, ribeiros, se eles estão no deserto seco? Quantas vezes nós vimos Israel tendo que dizer, Senhor, manda água? Eles se revoltam muitas vezes porque tem sede no deserto. E como é que o povo é descrito como um leão, como uma leoa, forte, que, né, acaba com seus inimigos? Se nós nos lembramos que Israel ficava amedrontado simplesmente por ver os seus inimigos, né? Você se lembra, por exemplo, do caso dos espias, 10 espias, né? Eles viram e voltaram com medo, porque viram os seus inimigos. Então a descrição da realidade de Israel nesse ponto não é verdadeira. Mas se os irmãos lembrarem, as duas primeiras profecias, né, os oráculos que foram dados no capítulo 23, um falava a respeito de quem é o povo de Israel. Volte comigo, por favor. Capítulo 23. Verso 8, como posso amaldiçoar quem Deus abençoou? Aí, verso 9, pois do cimo das penhas vejo Israel e dos outeiros o contemplo, eis que é povo que habita só e não será reputado entre as nações. Quem contou o pó de Jacó ou enumerou a quarta parte de Israel, que eu morra a morte do justo. Veja, isso aqui é a realidade de Israel. Eu vejo dos montes ele no deserto, e ele é um povo que habita só, ou seja, é um povo em santificação. Ele é um povo que não se junta com outros povos, não faz aliança com outros povos. Isso é o sentido de ser só. E é um povo grande, porque aqui a profecia, né, lá de Abraão, a promessa que foi dada a Abraão, se cumpriu. Então o primeiro oráculo é a respeito do povo. Quem é o povo? O segundo oráculo, agora ainda no capítulo 23, a partir do verso 18, diz assim, verso 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Verso 20, eis que para abençoar recebi ordem, ele abençoou, não posso revogar. Não viu iniquidade em Jacó, nem contemplou desventura em Israel. O Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Deus os tirou do Egito. Ou seja, agora não é mais quem é o povo, mas quem é Deus. Deus é imutável, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é aquele que abençoa Israel. Deus é aquele misericordioso que vê o que Israel não é, né, porque não trata como Israel deveria ser tratado, e Deus é seu redentor, ele os tirou do Egito. Então tudo coisa do presente, coisa que já aconteceu ou coisa que está em andamento. Esses são os dois primeiros oráculos. Voltando para o capítulo 24, não. Agora é a profecia do futuro. Ele enxerga no presente coisas que só se vê no futuro.
Porque essa é a visão que é dada àquele que, né, ele está tendo aqui uma visão que somente os grandes homens de Deus têm, de ver coisas no presente que estão no futuro. Eu não estou falando aqui, né, que no Novo Testamento você vai ter esse tipo de visão, mas é que como você enxerga as coisas. Como são as moradas de Israel? Não são tendas. Oh, quão maravilhosas são as tuas moradas, Israel. Como é que você enxerga? Não a sua morada, como é que você enxerga a igreja? Porque ele está falando aqui da igreja. O que é igreja para você? É um lugar que só tem problema. As pessoas costumam dizer isso hoje. Eu não quero ir para a igreja. Eu estou cansado da igreja. Eu não aguento mais o que acontece na igreja. Só tem fofoca, disse-me-disse, né, briga de cargo, esse tipo de coisa. E as pessoas vão criando essa imagem da igreja. E é tudo que elas veem a respeito da igreja. É verdade que essas coisas acontecem na igreja, é verdade. Mas não, essa não pode ser a minha visão a respeito da igreja. Os meus olhos precisam estar abertos para o que é espiritual. De contemplar na igreja as maravilhas de Deus. E a morada do Altíssimo. E olhar para, não Israel no sentido do povo, mas a igreja, o Israel de Deus. E dizer, que maravilha estar na presença do Senhor, na tua casa. Ele ainda diz, verso 6, como vales que se estendem, como jardins à beira dos rios, como árvore de sândalo que o Senhor plantou, como cedro junto às águas. Algum comentarista diz que é até um exagero você dizer cedro junto às águas, porque o cedro é uma árvore que não precisa de água por perto, ela se vira sozinha. Mas ele está reforçando aqui a capacidade, a prosperidade de Israel. É como um cedro que não precisa de água, mas está à beira do ribeiro. Tamanha a prosperidade desse povo. E nós só falamos de desgraça. E nós achamos que somos o povo mais humilhado do mundo. Porque seus olhos ainda não contemplam aquilo que Deus tem feito. Determinada passagem de escritura você tem, né, ali na obra do profeta, alguém chega para ele e diz, nós estamos perdidos. Estamos perdidos completamente. Eliseu vê a situação que estava Israel, ele acabou de exterminar Jezabel, os profetas de Baal, e agora quando Jezabel se levanta contra ele, então ele diz, estamos perdidos. Elias. E aí vem um anjo do Senhor e diz, você tem os olhos fechados? Senhor, abra os olhos dele para que veja. E aí quando os olhos dele são abertos, então ele vê quem peleja para Israel. Existia um exército ali ao redor do profeta, que era quem militava por Israel. Não é simplesmente você que trabalha e consegue o que você tem, mas é a mão de Deus que consegue por você. O problema é que nós só vemos com os olhos materiais e achamos que estamos militando sozinhos, que todo trabalho da nossa casa é nosso, que quem vai sustentar a nossa casa somos nós mesmos. Se você não parar e enxergar a prosperidade que Deus deu ao seu povo, não nessa loucura que nós vemos hoje, mas nos mínimos detalhes. Você tem roupa para vestir, você tem alimento na mesa, você tem uma casa para morar, e não basta. Mas você vê, é a pior casa, e você se maldiz por ela. Se você tem um transporte, é o pior, e você se maldiz por ele. Tudo você reclama, tudo você acha que Deus lhe deu do pior, e você se acha inferior, porque os seus olhos são carnais e você não enxerga o que Deus tem feito. Um profeta ímpio, lembre-se disso. Isso aqui nós estamos falando aqui de um profeta verdadeiro, mas Deus abriu os olhos dele para que ele pudesse enxergar e abençoar o povo. E quando ele vê, ele diz, as moradas de Israel são as melhores. Eles habitavam no deserto. Tem rios, tem árvore, tem cedro. Eles estão num deserto, não tem nada disso, mas ele vê.
Somos um povo fraco? Aí ele diz, não. Esse é o povo que Deus tirou do Egito, veja o verso 8. E não só isso, a descrição que ele dá desse povo, verso 9, é: este abaixou-se, deitou-se como leão e como leoa, quem o despertará? Eu vi um comentário já falando sobre isso, eu fiquei impressionado. Ele dizia assim: animais normalmente, quando eles vão dormir, eles se afastam e procuram um lugar seguro para dormir. O leão não faz isso, não. O leão, ele deita onde ele quer. Onde ele tiver, ele comeu, deu sono, ele deita, ele não quer saber, porque quem é louco de mexer com o leão? Então ele está comparando essa cena com Israel. Israel é esse povo que é como um leão, que se deita onde quer, não porque tem força em si mesmo, mas porque Deus o fez como um leão. Um povo que passa 40 anos no deserto e não é consumido. Esse não é um povo comum. Os irmãos lembram, nem as sandálias dos pés desse povo se toraram, nem as vestes se consumiram, porque o Senhor cuidava desse povo. Então essa é a visão que esse homem tem. E agora ele precisa, agora enfrentar Balaque, que foi quem pagou ele para abençoar. Observe o verso 10. Então a ira de Balaque se acendeu contra Balaão e bateu ele as suas palmas. Interessante, bater palma na Bíblia, bater palma na Bíblia, você tem uma expressão de indignação ou desprezo. Quando um exército ganha do outro, bate palma para o outro. Não é porque está honrando, não é porque está humilhando o outro. Então, o significado é isso. Você não tem, por exemplo, no culto do Antigo Testamento, bater palma. Isso não tem sentido, porque isso é um sinal de desprezo, na linguagem bíblica. Então ele está desprezando e indignado com o que Balaão fez. Eu paguei para você fazer o contrário e você fez isso. Aí, verso 10 ainda na parte B. Disse Balaque a Balaão: chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, porém agora já 3 vezes somente os abençoaste. Agora pois vai-te embora para a tua casa. Eu dissera que tu acumularia de honras, mas eis que o Senhor te privou delas. O que ele tinha prometido: eu vou te dar honras. Os irmãos lembram que na sequência das tentativas, ele disse: volte, Balaão, que eu vou lhe dar mais honra, ou seja, eu vou pagar mais dinheiro, eu vou dar mais ouro para que você amaldiçoe esse povo. Ele disse: mas agora eu não posso mais, porque 3 vezes você abençoou esse povo. A honra que eu tinha para lhe dar, você preferiu abençoar esse povo e obedecer a Deus. Porque é exatamente esses são os 2 caminhos que se vê. Ou você obedece ao Senhor e espera a honra eterna, ou você obedece os homens e espera a honra nesse mundo. Se você olhar comigo, veja que é uma situação parecida com a de Cristo em Mateus capítulo 4. Abra comigo, por favor, Mateus capítulo 4. Quando Satanás foi tentar o Senhor, verso 8: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Qual foi a oferta de Satanás? Se você prostrado me adorar, eu te honrarei. Ou seja, ele está comprando Cristo. Cristo diz: arreda-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás. Você só vai honrar a Cristo, você só vai honrar a Deus, você só vai se submeter a Ele. Toda a nossa obediência é devida a Ele. Então cuidado, meu irmão, com as ofertas de honra do mundo, porque o mundo cobra caro para você ser honrado.
Quando você vê alguém, né, nesse mundo, cego como esse mundo é, honrando alguém, a primeira coisa que você tem que fazer é desconfiar. Você já viu um grande pregador do Evangelho, um homem fiel ao Senhor, ser exaltado pelo mundo, ser chamado, né, convidado para esses grandes programas de televisão? Não vão. Você não vê isso. Para receber um prêmio, né, uma emissora de televisão vai dar um prêmio para um grande pregador, para um grande cristão. Não acontece isso. Porque o mundo é cego. O mundo não consegue ver beleza na igreja. O que nós defendemos é considerado discurso de ódio. E o que eles defendem, que é ódio verdadeiro contra a raça humana, é discurso de amor. Eles distorcem a palavra de Deus quando vão falar de amor. E acabam aplicando à igreja que prega o que Cristo prega, o ódio. Então, quando alguém é exaltado por esse mundo que você conhece, você, em primeiro lugar, tem que desconfiar. O que é que esse sujeito está fazendo? E nós somos tão levados, né, que nós começamos a ter uma certa admiração por essas pessoas que são honradas, né, e perdemos de foco o que realmente está ali em jogo. O que está em jogo ali, eles estão militando na mesma causa. Quem são os heróis desse mundo? Os heróis desse mundo são muitas vezes drogados, são avessos à palavra de Deus, são ateus, são blasfemos. Esses são os heróis do Brasil. Esses são exaltados. Então, como cristão que você é, você não pode esperar grandes honrarias desse mundo. Pelo contrário, devemos nos surpreender se o mundo nos honrar. E aí passa a ter uma análise sobre nós mesmos. O que é que eu estou fazendo de errado? Porque a Bíblia diz sempre, veja, se você, ainda no mesmo texto de Mateus, Mateus capítulo 6, ele vai dizer no verso 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. A quem Balaão servia? As riquezas. Ele não conseguia servir a Deus e a riqueza. Você não vai poder servir a Deus e as riquezas, a Deus e a glória desse mundo, a Deus e a fama. Você não consegue. Ou você serve a um ou você serve ao outro. Isso não é a condenação da riqueza, mas é a submissão, a idolatria à riqueza. Todo o texto vem tratando. Veja, o rico está entre a luz e as trevas. Os tesouros do céu, observe verso 19 e 21. Quem tem o seu coração nos tesouros da terra está sendo condenado. E depois do verso 24 vem a ansiedade. A ansiedade provocada pelo quê? Pelo desejo idólatra de ser rico. É impossível idolatrar a riqueza e não servi-la. Como é impossível idolatrar a riqueza e servir a Deus. Ou você serve a um ou ao outro. Balaque sabia tanto disso que diz: agora eu vou puni-lo. Você preferiu a riqueza de Deus, então fique com ela, porque a do mundo você não vai receber. Né? Existe hoje um cristianismo híbrido. Pé no mundo e pé na igreja. Honra do mundo e honra na igreja. Não existe isso. Pastores que são admirados, né? Veja, o mundo chama o sujeito para falar sobre a palavra de Deus que leva aquela pessoa a refletir sobre a eternidade dele no inferno, e aquela pessoa é recebida e é muito elogiada. Por quê? Porque essa pessoa não está falando do que vai acontecer com o ímpio. Quando você fala, ele lhe odeia. Ou ele se converte, ou ele lhe odeia. Mas não haverá honra nesse mundo para quem segue o Evangelho. É impossível. Voltando lá para Números 24, agora vem a resposta de Balaão a essa afirmativa de Balaque. Verso 12. Então Balaão disse a Balaque:
Não falei eu também aos teus mensageiros que me enviaste, dizendo: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e ouro, não poderá traspassar o mandado do Senhor, fazendo de mim mesmo bem ou mal. O que o Senhor falar, isso falarei. Agora eis que vou ao meu povo, vem, avisar-te-ei do que fará esse povo ao teu nos últimos dias. Ele está dizendo: eu não enganei ninguém. Eu não enganei ninguém. Eu avisei. Veja, não é que ele não queria, que ele não podia ir contra o Senhor. É interessante observar uma narrativa como essa, né? Porque por não conhecer esse gênero literário, as pessoas às vezes acabam passando para ter a visão direta de Balaão, como se o texto estivesse falando de Balaão. Mas lembre, aqui é um terceiro que está falando. Moisés está contando a história, e o foco de Moisés não é revelar Balaão. O foco de Moisés é revelar Deus. Então ele está falando da perspectiva de Deus o que Balaão está fazendo. Então, o que é que Deus está querendo revelar com isso? Que ele usa até um ímpio para dizer verdades como essas, e não que Balaão se converteu. Porque existe uma expressão na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a respeito de Balaão, que é o caminho de Balaão. Seguiu o caminho de Balaão, é o caminho da riqueza, da honra, do mundo. Então, alguém que tem um caminho como esse não pode ter se convertido. Ele foi conhecido no Novo Testamento como o caminho de Balaão. Mas a narrativa está mostrando isso. É a visão de Deus sobre a história. Então a visão de Deus é: eu estou usando Balaão para revelar a verdade. Ou seja, um ímpio é usado para a verdade. Porque, lembre-se, a profecia ela é estática. Ela não depende do homem. É por isso que uma mula fala. Porque não depende do homem. Né? Aquele tipo de argumento, já falei aqui, né? Que tinha profetisa. Então, porque tinha profetisa, então a mulher pode pregar. Mas tinha a mula também. Então isso não é argumento. Né? Eu não estou sendo irônico, não. Eu estou só mostrando a você como essas coisas não são tão fáceis de ser resolvidas. Lembre-se, aqui é a distância de Deus mostrando, revelando da perspectiva dele a história. Então a história é: eu não enganei ninguém, eu não podia fazer, porque Deus não permitiu. Ele deixou claro isso aqui. E mais uma prova que Balaão realmente era um ímpio, veja o que é que ele diz no verso 14. Ele está falando para Balaque: agora eis que vou ao meu povo, eu vou voltar. Mas antes eu vou avisar, e aqui a palavra pode ser traduzida também por aconselhar, do que fará este povo, ou seja, o povo de Israel, ao teu povo, Balaque, nos últimos dias. Não é dito aqui exatamente qual é esse conselho que ele dá, né? Mas Matthew Henry ele vai militar aqui a respeito de um texto, lá em Números 31. Abra comigo, por favor. Quando vai ser revelado qual era o tipo de conselho que Balaão, o ímpio profeta, disse para Balaque. Verso 16 do capítulo 31. Eis que estas, por conselho de Balaão, fizeram prevaricar os filhos de Israel contra o Senhor, no caso de Peor, pelo que houve a praga entre a congregação do Senhor. Estas quem? Veja o verso 15. Disse-lhe Moisés: deixaste viver todas as mulheres. Isso aqui foi quando Moisés mandou matar os midianitas, disse: extermine todas as mulheres, para que vocês não se prostituam com elas. Então ele disse: porque houve um conselho de Balaão a Balaque, e o conselho foi para que eles se casem com essas mulheres. É o que vai acontecer em Números 25. Ele tentou amaldiçoar 3 vezes, não conseguiu. Tentando apartar Deus do seu povo. Deus diz: nada vai me fazer me apartar do meu povo, porque eu abençoei meu povo. No capítulo 25, o conselho que Balaão deu a Balaque é seguido. E Balaque oferece as mulheres a esse homem. O que é que acontece? Casamento misto. A primeira vez que Deus vai se apartar do seu povo. Nós vamos tratar isso no próximo capítulo, mas que fique claro aqui: foi um conselho de Balaão. O ímpio Balaão aconselhou: dessa vez você vai conseguir. A idolatria vai entrar na igreja. Basta só uma coisa: deixe os crentes casarem com os ímpios. Então, voltando lá para
Números 24, já nos encaminhando para o final, vem toda a profecia, né, a última profecia a respeito do povo de Deus. Então, verso 15, proferiu a sua palavra e disse: palavra de Balaão, filho de Beor, palavra do homem de olhos abertos, a palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe a ciência do Altíssimo, daquele que tem a visão do Todo-Poderoso e prostra-se, porém de olhos abertos. Vê-lo-ei, mas não agora, contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. O que é isso que ele está falando aqui, né? Dessa última visão. Vê-lo-ei, mas não agora. Ou seja, é uma visão que ele está vendo de uma pessoa, mas que não é para agora. Quem é essa pessoa? É como uma estrela que procede de Jacó. Uma estrela que ela vai ser apresentada de Jacó. A partir de agora ele vai falar sobre a monarquia, a revelação que Deus vai dar um rei, um reinado a Israel. E muitos estudiosos dizem que a estrela era muitas vezes o símbolo pelo qual o reinado se dava. Não é à toa que você tem a estrela de Davi, por exemplo. É o símbolo um dos símbolos do reinado. Então esse que vem, né, ele vem como uma estrela que procede de Jacó. E de Israel subirá um cetro, né, porque o rei ele anda com o seu cetro, sob o qual ele vai governar o povo e destruirá todos os filhos de Sete. Né? E aqui vem a sequência. Edom será uma possessão, né? Seir e seus inimigos também serão uma possessão. De Jacó sairá um dominador. Viu Balaão Amaleque, proferiu a seguinte palavra. E vem a sequência de povos que vão ser destruídos por esse rei. O primeiro que vai ser destruído, né, o rei Agag, que era o maior rei da região, que foi destruído por Saul. Quando Deus estabeleceu o cetro sobre Israel, o maior rei daquela época foi destruído, Agag. Ou seja, Saul se tornou um grande rei. Mas Saul não é aquele que está sendo falado aqui, mas Davi, a sua descendência. Davi é aquele que vai destruir todos os outros povos dessa lista, um por um. Não ficará nenhum para contar a história. Mas os irmãos lembram que é a história do reino que não tem fim, não termina em Davi. O inimigo a ser destruído não foram simplesmente Agag, os moabitas, os midianitas. Mas veja, a Bíblia fala sobre alguém que tem um cetro na mão, no Salmo 2. Abra comigo, por favor. Salmo 2. Porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, isso é Davi que está falando: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho. Esse texto escrito por Davi não se consumou completamente em Davi. Porque o filho que foi gerado, o Novo Testamento vai dizer, esse é Cristo, o grande rei que estava sendo revelado ali por Balaão. Ele que, né, em Mateus capítulo 2 foi anunciado por uma estrela. Os irmãos lembram que os magos, eles veem uma estrela e vão até no estábulo onde o Senhor está. Uma estrela avisou o nascimento do rei. E o cetro estava sob a sua mão. É por isso que, né, João Batista diz, está próximo o reino de Deus. E quando Cristo começa a pregar, ele diz, é chegado o reino dos céus. Ou seja, o cetro já está sob a sua mão. Quanto foi a cerimônia
né, em que o rei tomou posse sobre todas as coisas. Mateus capítulo 28, nas palavras do próprio Cristo, ele diz assim, verso 18: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem é esse rei? Toda a autoridade foi dada a ele. Por que toda a autoridade foi dada? Porque ele destruiu todos os nossos inimigos. O último deles, a morte. Ele destruiu Satanás, ele destruiu o mundo, ele destruiu o pecado. E agora ele tem um cetro na mão. Agora, ele ainda diz: eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Lá no capítulo 23, nas palavras de Balaão, ele diz, verso 21: o Senhor seu Deus está com ele, no meio dele se ouvem aclamações ao seu rei. Emanuel está no meio dele. Cristo já andava com seu povo no deserto. Aí você entende o que está acontecendo aqui? Balaão está pregando Cristo. Balaão, no Antigo Testamento, prega o rei que viria, né, para estabelecer o reinado sobre toda a terra, que vai destruir todos os inimigos de Israel. E quando isso acontecer, é que ele vê essas moradas, essa habitação, que é como Éden. Veja o tamanho da visão desse homem. Ele enxerga no hoje a igreja de Apocalipse. Ele enxerga na igreja militante a igreja triunfante. Que profecia foi dada a esse homem? O que resta-nos a fazer é: que tipo de visão eu tenho a respeito do reino de Deus? Como é que você olha para a sua vida e vê o reino de Deus? Você é um derrotado? Você é humilhado? Você é o menor de todos, né? Você se sente aquela pessoa completamente desprezada? É porque os seus olhos estão ainda fechados. Nossa oração tem que ser: Senhor, abre os nossos olhos para que nós vejamos o teu exército. Vejamos o que o Senhor já fez por nós. Nos deu casa, comida, vestimenta, igreja, pastores. Tudo isso o Senhor nos deu. Mas vejamos ainda, hoje, quem somos em Cristo. Quem somos em Cristo. Paulo, quando vai falar da igreja, ele fala como se a igreja já fosse completamente, né, pura e santa, na carta aos Efésios. E quando ele fala aos Romanos, no capítulo 8, se você quiser abrir comigo, Romanos capítulo 8. Verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Os que chamou, a este também justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Veja, Paulo fala no passado, a glorificação que vai acontecer no futuro, na nossa morte. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ou seja, quem vai amaldiçoar a igreja? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós os entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que é que lhe falta? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a visão que se deve ter da nossa vida e da igreja. Quem é contra a igreja? Quem vai condenar a igreja? Quem vai levantar falso contra você que não vai se ver com Deus? Quem vai intentar mal contra você se não for se ver com Deus? É por isso, irmãos, que em todas essas coisas, e as coisas são angústia, tribulação, fome, nudez, ele diz: eu sou mais do que vencedor. É a minha condição, é imutável. O que Deus fez comigo é igual ao caráter dele, imutável. O que pensam de mim, o que acham da igreja, o que pensam da igreja, nós devemos sim cuidar da reputação, mas não vamos resolver. Deus não se afasta do seu povo por conta da aliança que ele tem em Cristo Jesus. Isso aqui é você. Não você por você mesmo. Você por você mesmo é Romanos 3. Mas você em Cristo é isso aqui. Mais que vencedor. Eu não sou profeta da prosperidade, não. Isso é uma realidade que Cristo nos deu. O que é que lhe faz medo ainda? O que é que lhe falta? O que é que você vê que não tem progredido na sua vida? Você é próspero, irmão, independentemente da situação. Você é forte independentemente das suas forças. Você tem uma morada no céu. A sua morada aqui pode ser um casebre, pode ser, uma palafita, não tem problema. Pode ser uma mansão. A sua garantia é: a minha mansão no céu está preparada. Nada vai mudar isso. Abra os olhos e veja o que Deus já fez por você. Amém. Vamos orar ao Senhor. Fiquemos de pé, irmãos. Vou pedir ao presbítero André, por favor, ore ao Senhor. Louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais um dia, Senhor. No teu santo dia pela manhã, o Senhor ter nos dado a tua voz, Senhor. Ter nos ajudado desde cedo, Senhor, nos preparando para o teu culto. E chegando aqui, sabemos, Senhor, que o nosso culto foi recebido em Cristo Jesus. E que mais uma vez, Senhor, fomos edificados pela tua palavra. Aquele povo, Senhor, o Israel no deserto, ele simboliza também a nós, Senhor, que peregrinos por esse mundo, ainda é como se estivéssemos no deserto, Senhor. E ao olharmos, como foi muito bem pregado, Senhor, para as situações que olhamos para o mundo, para os noticiários, muitas vezes para a própria realidade da nossa casa, enfermidade, Senhor, tribulação, problemas financeiros. Muitas vezes, Senhor, os nossos olhos se apegam tanto a essas coisas materiais, que a glória, Senhor, do teu evangelho, às vezes começa a se perder de vista, Senhor, nas nossas vidas. Mas essa palavra, Senhor, vem mais uma vez para nos alertar, para que nós possamos olhar, Senhor, para as nossas realidades pelas lentes do teu evangelho, para que nós entendamos, Senhor, que tudo isso aqui que nós estamos vivendo não se compara, Senhor, com a glória do porvir. E que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ter essa vista pela fé. Olhar, Senhor, conforme o teu Filho Jesus Cristo conquistou para nós as belezas, Senhor, e as riquezas espirituais que estão contidas na vitória dele. E assim, o teu povo será vitorioso aqui ainda nessa terra, Senhor. Nós te pedimos, dá-nos, Senhor, esses olhos de fé para olhar para a nossa vida, para olhar para a nossa realidade. Ao passo também, Senhor, que dá um coração deleitado e contente com tudo que o Senhor tem nos dado. Porque se até aqui nós chegamos, foi por causa do teu auxílio, Senhor.
Nós te oramos, gratos, Senhor, por tudo isso. No nome do teu Filho Jesus. Amém. Amém.